Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 122. Título: Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7:20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa a oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos online, fazendo hoje comentários ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar hoje o capítulo 24 do Evangelho, que se intitula Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E vamos estudar especificamente os itens 11 e 12, que estão sob o seguinte título: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Nessa parte inicial do capítulo 24, Kardec vai fazer uma série de considerações interessantes a respeito dessa afirmativa de Jesus, que é preciso que a candeia, ou seja, que a luz, seja colocada sobre o alqueire, seja colocada sobre o velador, sobre o móvel da casa, onde ela possa ser vista por todos. Então, a luz deve ser espalhada para o esclarecimento de todos. Kardec começa discutindo de uma forma interessante, porque como Jesus pode falar isso se ele mesmo se expressa muitas vezes por parábolas, se ele mesmo se expressa através dessas histórias alegóricas, cujo entendimento não é tão direto. Então, Kardec diz que Jesus se exprimiu por parábolas muitas vezes nas partes do seu ensino que precisariam de um posterior desenvolvimento, mas das partes essenciais do seu ensino, da sua doutrina, em especial quando falava da prática da caridade, Jesus era inteiramente claro. Um dos exemplos mais diretos que nós temos é, por exemplo, a parábola do bom samaritano, em que Jesus vai relatar ali aquele caso, que todos nós conhecemos, do homem que foi atacado por ladrões e que foi socorrido por um samaritano, enquanto vários outros passaram pelo caminho e não ajudaram aquele homem, mostrando que o próximo é aquele que está mais próximo e que deve ser, portanto, o alvo da nossa ação, do nosso auxílio, da nossa caridade, enfim.
Indo então aos nossos itens de hoje, aos itens 11 e 12, que tem esse título Não são os que gozam saúde que precisam de médico, os comentários de Kardec vão se referir a uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, itens 10 a 12, quando o Evangelho de Mateus narra o seguinte: estando Jesus à mesa em casa desse homem, que é o próprio Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, causou estranheza aos fariseus o fato de Jesus estar junto dos publicanos, que tinham realmente uma má fama na organização social judaica daquela época, porque eram os coletores de impostos e muitas vezes acabavam, de certa forma, malversando os recursos que recebiam, né, fazendo com que oferissem ganhos que não eram absolutamente honestos ou corretos, onerando aqueles que pagavam esses tributos. E pessoas de má vida, de uma forma geral, né? Pessoas que eram consideradas como dos estratos mais baixos da camada social, ladrões, prostitutas, enfim, todas aquelas pessoas que eram desprezadas pelas classes ditas superiores da sociedade. E Kardec começa explicando que, na verdade, Jesus se acercava das pessoas mais simples, mas que tinham o coração mais receptivo aos seus ensinamentos, e não aqueles orgulhosos que, cheios de si, cheios de seu pretenso saber, acabavam desprezando os ensinamentos de simplicidade, de caridade, de solidariedade de Jesus. É disso que o Evangelho fala também no capítulo que trata sobre os pobres de espírito, mostrando que os pobres de espírito são aqueles humildes, aqueles que consideram iguais a todos e, portanto, não se considerando superiores aos demais, estão ali nessa posição de aprendizes, podendo receber aquilo que Jesus vinha lhes oferecer. Por outro lado, Kardec também diz que o Espiritismo vai nos oferecer uma interpretação mais expandida, uma interpretação mais particular dessa questão de que não serem os que gozam de saúde que precisam de médico. Afinal de contas, geralmente se procura o médico, a assistência de saúde, quando a pessoa não está bem, quando a pessoa está enferma. Se a pessoa está bem, ela geralmente não vai ao médico, ou se o faz, vai apenas por uma questão de rotina, uma questão de prevenção. Muito bem. A interpretação que Kardec vai dar, mais afeita à questão do próprio Espiritismo, tem a ver com a mediunidade. Kardec começa nos explicando que a mediunidade, a faculdade mediúnica, não está ligada à elevação moral daquele que a possui. Diz que a faculdade mediúnica ela é uma faculdade que está radicada na organização física do médium, independe do moral. De tal forma que, mesmo pessoas que, de certa forma, são moralmente ainda imperfeitas, que são cheias de seus defeitos, podem sim ser médiums, ou seja, ter essa facilidade no trato com os companheiros do mundo espiritual. E Kardec vem dizendo que, se nós imaginássemos, que determinadas faculdades dependeriam da nossa perfeição moral para serem exercidas, e Kardec nesse momento dá um exemplo muito curioso, dizendo o seguinte: ora, se nós imaginássemos, por exemplo, que a palavra, ou seja, a faculdade de falar, fosse ser concedida apenas àqueles que usassem muito bem a palavra, que nunca dissessem coisas ruins ou coisas ofensivas, no mundo seria muito maior a quantidade de mudos do que aqueles que falariam. Porque todos nós ainda, ou a grande maioria de nós ainda espíritos imperfeitos, muitas vezes usamos a palavra de uma forma inconsiderada, seja de uma forma irônica, de uma forma descaridosa, enfim, de uma forma eventualmente até ofensiva para aqueles que estão ao nosso redor. Então, como Kardec diz, Deus nos dá as faculdades, e o uso que nós fazemos dessas faculdades está de acordo com o nosso
livre-arbítrio? Portanto, se nós utilizarmos bem as faculdades que nos são concedidas, evidentemente isso redunda em mérito para nós. Porém, se nós não as utilizarmos, isso também gera consequências do abuso ou do mau uso dessa faculdade. Da mesma forma, a mediunidade, a presença da faculdade mediúnica não está ligada a uma maior ou menor moralidade do indivíduo. E muitos se espantam, como diz Kardec, pelo fato de que uma faculdade que é tão importante, uma faculdade que nos ajuda no nosso esclarecimento, que nos ajuda a ter informações do mundo dos espíritos, que nos ajuda a termos o que se pode chamar de informação privilegiada, ou seja, nós aqui, ainda encarnados, já temos uma noção, um conhecimento muito exato de como se processa a existência dos espíritos no mundo dos espíritos. Quais as consequências que eles lá encontram do modo como viveram, do modo como diz Kardec, como utilizaram as suas vidas. E essas informações vêm através da mediunidade. É justamente através dessa faculdade mediúnica que os espíritos se comunicam, nos mostram como eles são, pelo que eles estão passando, de tal modo que nós temos ali a capacidade de avaliar bem o que acontece no mundo dos espíritos, de tal modo que nós, encarnados, nos vejamos estimulados a mudar o nosso comportamento, a rever os nossos atos, nossos pensamentos, de tal modo que, ao chegarmos no mundo dos espíritos, nós tenhamos aproveitado a nossa encarnação, vivido da melhor forma possível para lá podermos desfrutar de paz, de harmonia, enfim, de acordo com tudo aquilo que nós fizemos durante a nossa vida material. E é justamente através da mediunidade que essas informações nos chegam. Então, como Kardec diz, dada a importância da faculdade mediúnica para o espalhamento do ensino dos espíritos, para a moralização de todos nós, como é que se pode imaginar que a mediunidade vai ser concedida a pessoas ditas, entre muitas aspas, indignas de deterem uma faculdade de tal relevância? Ora, aí é que entra justamente a afirmação de Jesus. Não são aqueles que estão cheios de saúde que precisam de médico. A mediunidade é concedida também a muitos de nós, ainda imperfeitos, que vamos ter nela uma ferramenta para o nosso aperfeiçoamento moral. Vamos ter na mediunidade o contato com o ensinamento dos espíritos, com o que eles nos dizem, com o ensinamento dos bons espíritos que nos vão dar conselhos valiosos. Vamos ter contato também com espíritos imperfeitos como nós, que vão mostrar muitas vezes como eles estão e que, muitas vezes, a razão da sua infelicidade ou do seu sofrimento é, como dissemos, consequência direta do modo como levaram suas vidas. Então, Kardec faz esses comentários a respeito da mediunidade, mostrando que, se a faculdade mediúnica é dada a todos indistintamente, daqueles que a possuem, independente do seu grau de evolução moral, o exercício da faculdade, o aproveitamento da faculdade está ligado ao livre-arbítrio de cada um. De que modo nós vamos usar as nossas faculdades em geral e de que modo aqueles que possuem a mediunidade vão utilizá-la em particular. Terão utilizado essa faculdade para o benefício de todos, para o socorro aos espíritos sofredores, o esclarecimento eventual a espíritos que estão exercendo um processo obsessivo sobre outros irmãos encarnados, estarão sendo veículo para ensinamentos instrutivos, consoladores, esclarecedores dos bons espíritos, ou estarão utilizando a mediunidade apenas e eventualmente para seu proveito próprio? E para proveito próprio, não necessariamente, como diz Kardec, não só no Evangelho, mas também no Livro dos Médiuns, para seu proveito próprio, não apenas no sentido de ganhar dinheiro, oferir lucro financeiro, mas muitas vezes para, dessa forma, conseguir predomínio, destaque, de alguma forma, projeção com o exercício da sua faculdade mediúnica.
Então, aqueles que encaram a mediunidade com a seriedade com a qual ela deve ser encarada, procuram exercê-la bem. Sabem que a faculdade mediúnica eles a detêm provisoriamente, mas que ela pode ser retirada de acordo com o uso que seja feito dela, de acordo com o uso eventualmente ruim que seja feito dessa faculdade. E que tudo que se obtém através da faculdade mediúnica, sejam as mais belas comunicações, não são produtos da inteligência ou dos sentimentos do médium. Na verdade, são produtos do ensino dos espíritos. E eles sabem que, portanto, são um veículo daqueles ensinos e, por isso, ficam gratos pela oportunidade de terem sido os transmissores daquele ensinamento. Por outro lado, aqueles que usam mal a sua faculdade, como diz Kardec também no item 12, aqui do capítulo 24 do Evangelho, eles não apenas podem ter a suspensão da sua faculdade, como também, pelo fato de a utilizarem mal, acabarem provocando com isso, com seus atos equivocados, o afastamento dos bons espíritos, que inicialmente estavam ali para assisti-los, e muitas vezes serem alvo da influência dos espíritos imperfeitos, de tal modo que as suas comunicações inicialmente esclarecedoras, inicialmente comunicações de relevo, acabam muitas vezes degenerando em comunicações em que se percebe ali que se tratam muitas vezes de comunicações verborrágicas, comunicações que dizem muito, que falam muito, mas dizem pouco, ou seja, comunicações que, na verdade, não estão provindo de bons espíritos. Isso quando essa faculdade não é suspensa. Além disso, sem prejuízo das consequências dos maus atos que eles tenham praticado de acordo com a sua mediunidade. Mas nós podemos pensar também de uma outra forma em relação à mediunidade. Será então que a influência moral do médium ela não tem nenhum papel nisso? Sem dúvida tem, tanto que existe um capítulo do Livro dos Médiuns que fala da influência moral do médium. Se a questão moral independe do estado moral do médium, digamos assim, o exercício não. Os médiuns, portanto, que se compenetram da seriedade da sua faculdade, da importância do exercício correto da mediunidade, vão procurar melhorar-se, tomar para si os ensinamentos que eventualmente recebam, para que, sendo melhores, eles possam também ter a companhia dos bons espíritos. E aí Kardec faz uma observação muito interessante quando fala dessa questão da influência moral do médium. Diz Kardec assim: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil, ou seja, mais ou menos maleável, aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade, ou seja, o médium, e todos nós, evidentemente, em geral, que temos contato com ensinamentos doutrinários, com o ensinamento dos espíritos, na medida que nós procuramos praticá-los, nós vamos efetivamente atrair para perto de nós os bons espíritos, aqueles que desejam o nosso progresso, aqueles que vão nos incentivar nesse caminho do bem. Vamos nos tornar, por exemplo, mais facilmente influenciados pelo nosso espírito protetor, pelo nosso anjo da guarda. É nisso que a influência moral do médium se caracteriza no exercício da mediunidade. O que não quer dizer que aquele que é bom médium, aquele que é assistido pelos bons espíritos, não possa dar comunicação a espíritos imperfeitos como nós, a espíritos ainda sofredores, espíritos tomados por sentimentos de vingança. Sim, podem e o fazem nas reuniões mediúnicas justamente para a assistência desses espíritos. Não quer dizer que vão dar comunicação só a bons espíritos, mas vão dar comunicação aos espíritos em geral, seja para ouvir seus ensinos, seja para ajudar no socorro a eles.
Podemos também fazer uma outra observação em relação à questão de que não são aqueles que têm saúde que precisam do médico. Isso tem relação, muitas vezes, com as dificuldades pelas quais nós passamos, com os sofrimentos que muitas vezes nós enfrentamos. Quantas vezes, sejam encarnados ou desencarnados, por uma compreensão mais estreita do que nos acontece em geral, nós, por exemplo, sofremos uma ação equivocada de uma outra pessoa e aquilo nos gera sentimentos ruins, sentimentos de ódio, sentimentos de vingança, muitas vezes. E quantas vezes, né? Quando muitos de nós somos mais duramente decepcionados por alguém que pelo qual nós tínhamos afeto, ou que nós amávamos muito, isso é aquele sentimento inicialmente de afeto acaba se tornando uma outra coisa, né? Um sentimento de mais rancor ou de mais ódio. Ora, se alguma coisa acontece a nós, né, que aparentemente é um mal, se alguma coisa nos causa algum sofrimento, é porque aquela circunstância foi necessária. Aquela circunstância nos atingiu pela nossa necessidade. Evidentemente, se essa circunstância de sofrimento, de desarmonia foi provocada por uma outra pessoa, essa pessoa evidentemente agiu também de modo equivocado e terá que responder por isso. Por que estamos comentando isso? Porque muitas vezes, até mesmo no próprio trabalho mediúnico, falando, né, da questão da mediunidade, muitos companheiros que se comunicam nas reuniões mediúnicas, quando exercendo uma influência mais nefasta sobre algum irmão encarnado, por exemplo, né, e revelando ali desejos de vingança, de desforra, quando aconselhados, né, a perdoar, aconselhados a mudar de atitude, dizem, mas fui eu que sofri aquilo ali. Como é que você pode me dizer para perdoar se você não está na minha pele e se você não sofreu aquilo ali que eu estou sofrendo, né? Evidentemente, nós compreendemos essa situação, mas quando nós sugerimos o perdão, quando nós aconselhamos nos diálogos fraternos que se estabelecem nessas reuniões o perdão, ele se dá para que o indivíduo possa pensar em si, para que aquele irmão encarnado, desencarnado, e que vale também para os encarnados, possa pensar em si, para que ele possa ver o equívoco que ele está cometendo. E muitas vezes, quando se diz que aquilo ali aconteceu a ele por uma necessidade sua, ainda que tenha provindo da atitude equivocada de outra pessoa, e, mais uma vez dissemos, né, que terá que responder por isso, ainda assim isso gera uma certa estranheza. Então a doutrina espírita vem, com a sua força consoladora e esclarecedora, nos trazer uma nova visão também sobre o sofrimento. Muitas vezes as pessoas passam por determinadas situações, por exemplo, né, Kardec fazia essa comparação para que o indivíduo seja tratado de uma doença ou curado de uma doença, muitas vezes o tratamento é doloroso. Uma cirurgia, né, vai gerar dores no paciente no pós-operatório, até que ele se veja inteiramente são. Da mesma forma, as circunstâncias desagradáveis que nos atingem, elas nos atingem porque nós somos aqueles doentes que precisam de médico. E quando nós nos revoltamos, seja com as circunstâncias, seja com as pessoas, na verdade, nós estamos nos enganando, porque nós sabemos que se aquilo ali nos tocou de alguma forma, é que era uma necessidade nossa naquele momento, para que nós pudéssemos compreender aquela situação, para que nós pudéssemos extrair dali algum tipo de lição, algum tipo de ensinamento. Sem dúvida, essa situação inicial é uma situação muito dura. Ninguém nega o sofrimento que as dificuldades nos provocam, né? Que eventualmente uma decepção venha nos provocar, mas a doutrina espírita nos esclarece que os sentimentos de revolta, de vingança, eles na verdade não se justificam, porque quando nós assim agimos, nós estamos, por nossa vez, também cometendo equívocos em relação à lei de Deus. Então, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, muitas vezes esse nosso tratamento, por dizer assim, ele acaba nos atingindo dessa forma mais dolorosa, dessa forma mais difícil,
Mas, como também disse Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas a consolação vem unicamente pela questão do sofrimento? Não. A consolação vem pela compreensão dessa questão do sofrimento, de que as circunstâncias que nos acontecem têm uma razão de ser, têm uma finalidade educativa e que nós devemos, frente a essas situações, ainda que dolorosas, procurar nos conscientizar disso para que nós consigamos extrair dali o melhor em termos de fé, em termos de resignação, em termos, às vezes, de decisão, de mudança de atitude, de, enfim, alguma mudança interna que nós possamos fazer. Às vezes, determinadas circunstâncias que nos causam sofrimento são questões que não têm uma solução na vida material. Uma doença, uma situação difícil em alguma pessoa muito querida, por exemplo, e que, do ponto de vista material, não há como resolver. Ora, se não é possível resolver, então é porque isso também exige de nós essa compreensão para que nós exercitemos nossa fé, nossa esperança. Ninguém é de ferro, nenhum espírita é de ferro e está imune a esses sentimentos de desesperança, esses sentimentos de perplexidade, esses sentimentos, enfim, que nos acometem frente a situações dolorosas. Mas a doutrina nos ensina para que nós, frente a essas situações, possamos elevar o nosso pensamento, mudar o nosso ponto de vista, ver as coisas de mais alto, para que nós possamos seguir adiante. E muitas vezes dizem, pode parecer muito fácil dizer isso, né? Ou querer que se encare o sofrimento com essa tranquilidade, quando não é você que está sofrendo. Quando você, na verdade, está numa situação em que não está passando por nenhum sofrimento mais agudo naquele momento, e falar isso para o outro pode parecer muito fácil. É verdade, mas é justamente o estudo da doutrina e a sua prática, nesses momentos em que as coisas não estão tão agudas assim, que podem nos preparar, nos ajudar a preparar o raciocínio, o coração, para que quando esses momentos eventualmente vierem, nós possamos estar mais aptos a compreendê-los, a lidar com eles e passar por eles com toda a nossa energia, com toda a nossa fé, com toda a confiança que nós temos e devemos ter em Deus. Então, meus amigos, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Aqueles que precisam são justamente aqueles que têm as suas necessidades. E todos nós ainda não gozamos de plena saúde espiritual. Portanto, devemos buscá-la na prática da caridade, na prática do bem e compreendendo que as circunstâncias que nos acometem, que são menos felizes, são necessidades nossas, das quais nós devemos extrair o melhor possível para a nossa caminhada. Então, meus amigos, encerramos nosso estudo aqui por hoje. Que Jesus nos abençoe sempre.